Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai conhecer a nossa planilha para controle de vendas e estoque. Então, se você tem uma pequena empresa, média empresa, microempresa, não tem importância, você precisa ter conhecimento, ter um controle das suas vendas e do teu estoque, certo? Você precisa saber como é que anda o seu negócio, ok? Nessa planilha você vai ter não só esse controle, como você ainda vai ter fluxo de caixa, orçamento, tá? Vai ter um orçamento para os seus clientes, vai ter também cálculo de preço para você precificar os seus produtos, tudo incluso dentro da mesma ferramenta, e ainda um fluxo de caixa. Tudo isso com relatórios, dashboards e com um controle muito completo, com cadastros muito completos e muito fáceis de você alimentar e de fazer. Tudo dentro do Excel de uma forma muito clara e muito fácil para você. Perfeito? Então conheça essa ferramenta, eu vou mostrar aqui como ela funciona ao longo deste vídeo. Vamos lá? Ok, então essa é a nossa planilha de vendas e estoque. Eu vou mostrar aqui toda ela como ela funciona, tá? Então inicialmente você vai ter um botão aqui no meio, para você simplesmente colocar a tua chave. Você vai colocar essa chave e já vai poder utilizá-la, ok? Todas as nossas planilhas estão ocultas, podem ser acessadas por aqui. Basta você vir aqui para o lado, ó, e acessar todas elas por aqui, ou pelo nosso menu, que ele é muito claro ali em cima, tá? Então nós vamos pelo menu aqui em cima. Primeira coisa, você vai poder colocar a tua logomarca. Basta colocar a sua logomarca aqui dentro, que automaticamente ela vai ficar então substituída em todos os locais dentro do sistema, tá? Basta colocar ela aqui dentro desse quadradinho, aqui desse retângulo, ok? No ajuda você tem então o manual completo, basta clicar nele aqui em cima. Você tem também o link do produto na loja, o treinamento do zero, os detalhes da planilha, nossa loja, blog, nosso canal, contato, tá? Qualquer dúvida você tem todo o suporte, ok? E esse aqui é o nosso home, ok? Então o home tem o início e o ajuda. E aqui em cadastros, você vai ter então os cadastros de clientes, configurações, fornecedores, metas de vendas, produtos e vendedores, tá? Ok, então aqui em cadastro de clientes você tem os campos de código, nome, UF, cidade, CEP, endereço. Então eu tenho um cadastro muito completo aqui com 3 telefones, contato, e-mail, tá? Para você poder preencher. Quando você rola para baixo, ele já vem e fica travado aqui a coluna aqui em cima, ok? Ctrl Shift seta para baixo, ele já vai fazer assim para você, tá? E aqui você pode simplesmente digitar um novo cliente, tá? Ela vai vir limpa para você, claro. E quando você digitar, ele já vai criar uma nova linha. Você pode digitar um novo código aqui, caso você tenha códigos internos, tá? Ou se não, seguir a sequência ali, tá bom? Você também pode usar alguma fórmula, de repente colocar o número da linha automático, ok? Caso você queira. E aqui você tem então todos os dados, ok? Basta preenchê-los. Em configurações, nós temos 3 cadastros aqui principais, que são entrada do caixa, saída do caixa, tipo de pagamento e canal de venda. No tipo de entrada de caixa, você tem os tipos de entrada, por exemplo, juros, venda a prazo, venda à vista, e você pode colocar quantos você quiser. Basta você ir cadastrando aqui embaixo e ele automaticamente vai ser aceito. Como você pode notar, a tabela vai aumentando ali, certo? Vou reduzir aqui, Ctrl-, tá? Para excluir eles ali, ok? E aqui você tem os tipos de saída, que você vai preencher e vai utilizar esses dois aqui dentro do fluxo de caixa, tá? Que são cadastros auxiliares. Aqui em tipos de pagamento são os tipos de pagamento utilizados para as vendas, cartão de crédito, de débito, cheque, depósito, dinheiro, mercado pago, Pix e qualquer outro que você queira. Ou se quiser pode escolher esses também, tá? Pode escolher algum desses. Em canal de venda, como a gente trabalha muito com marketplace hoje em dia, as empresas, então você pode cadastrar vários tipos de canais de venda, por exemplo, Amazon, Americanas, Facebook, Instagram, Magazine Luiza, Mercado Livre, venda direta, telefone, e-mail, etc. Tá? Site. E você pode colocar aqui no canal de venda para você saber de onde veio a sua venda. Isso vai gerar uma análise muito importante para a tua empresa, ok? Em cadastro de fornecedores, assim como a gente tem o cadastro de clientes, você tem aqui também o cadastro completo dos fornecedores, onde você tem os campos, né, os mesmos campos que você tinha lá, e mais ainda a chave Pix, que você pode colocar para facilitar, então, o teu cadastro, para você ter um cadastro completo mesmo dos fornecedores e ficar muito fácil de você entrar em contato com eles e fazer até pagamentos. Em metas de vendas, você tem as metas de vendas dos vendedores, tá? Então você vai vir aqui primeiro em cadastro de vendedores,
vai cadastrar os vendedores que você tem, código, nome, UF, tá? Mesmos campos que você tem lá também, inclusive a chave Pix para facilitar então o pagamento deles, tá? E em meta de vendas você vai colocar então, vai selecionar ele aqui, ó, basta selecionar o vendedor e você vai selecionar aqui o período, digitar aqui o período, por exemplo 1/21, para você dizer que você está falando da meta do mês 1, mês de janeiro de 2021. Por exemplo, eu quero que ele tenha vendido nesse mês 7.817, tá? Então você vai repetir, vai colocar para cada um dos vendedores a sua meta para aquele mês, certo? Porque esses dados também vão ser utilizados nos relatórios e nos dashboards, tá? Perceba que eu coloquei as metas partindo desde 2020, né? E nós temos aqui metas de 2020 e também de 2021, tá? Todos os meses, apenas para a gente fazer os testes. Produtos, então aqui eu coloquei os cadastros de produtos, eu coloquei a descrição, coloquei o código, a marca, a categoria, o SKU, tá? O tipo de unidade, a largura, profundidade, altura e peso, informações pertinentes e importantes para que você possa, por exemplo, enviar esses produtos pela internet, né? Enviar pelo correio ou qualquer outro tipo de envio. O estoque atual, tá? Então ele já vem calculado, já calcula isso para você. Aqui você tem o estoque mínimo que você deseja daquela mercadoria, qual é o teu estoque atual e a situação do estoque. Claro que aqui a gente fez um teste colocando bastante coisa no estoque, tá? Então, esse aqui, se esse não estivesse perto do estoque, ele ia estar em vermelho ou em amarelo quando estivesse acabando. Aqui você percebe que o estoque está bastante alto, né? Então, por isso que fica desse jeito. E aqui tem uma coisa interessante, que você tem a imagem, onde você pode pegar, por exemplo, uma imagem da internet e colar simplesmente aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse endereço para você ver como é que ela fica na internet, ok? Vou abrir aqui o navegador. Vou colar aqui e dar um Enter. Perceba que você tem essa bota aqui, tá? Como é que eu acho isso? Qualquer local que você tenha na internet, tá? Dá um Enter aqui, tá? Você seleciona um produto que você quiser, né? Pode ser aqui do Clean, qualquer um que você tenha da internet. Vai funcionar igual para qualquer site, tá? Botão direito, abrir imagem em uma nova guia. E você nota que ele já ficou com esse endereço aqui, ó, como pretolaranja.jpg. Basta você simplesmente pegar esse endereço que você tem aqui, colocar aqui no seu cadastro. Eu vou substituir aqui, vou dar um Enter, tá? E pronto. Claro que você vai colocar na linha que você estiver, certo? E quando você der um duplo clique sobre a linha, ele vai ficar desse jeito para você, trazendo então a informação que você já tem ali pertinente e ainda a imagem daquele produto, tá? Então, caso você clique em qualquer um, ele vai carregar a imagem daquele produto, daquela linha que você tem ali naquele momento, tá? É um cadastro muito interessante também, que facilita também saber qual é o tipo do produto que está sendo conversado naquele momento, tá? E até para mandar a imagem caso você queira. Aqui você tem o total de entradas do estoque, total de vendas que foi feito daquele produto e o total de outras saídas, como por exemplo algum produto que foi danificado, tá? Voltando então ao seu cadastro de produtos, tá? Então a gente viu todos os cadastros de clientes, configurações, fornecedores, metas de vendas, produtos e vendedores. Como você pode ver, ele é bastante completo, né? Todos os cadastros, e facilmente você acessa eles por aqui por cima. Clicando agora em lançamentos, nós temos a entrada de estoque, o fluxo de caixa, a saída de estoque e as vendas, ok? Então, em entrada de estoque, você tem aqui os campos sequencial, tá? Esse aqui é um sequencial mesmo, não precisa ser colocado. Todos esses campos que estão como em amarelo em cima, você não preenche porque eles têm fórmulas. Se eu der um F2 aqui, você vai ver a fórmula, tá? Então, simplesmente, você não precisa preencher, porque quando você digita, ele automaticamente vai trazer aquele produto para você ali, automaticamente, ok? Por exemplo, aqui 10, caso não encontrasse, apareceu daquele outro jeito. Perceba que as fórmulas já são preenchidas automaticamente, e quando você tem então uma movimentação, você vem aqui e digita ela aqui, colocando a quantidade, por exemplo, nesse caso, quanto que entrou e por qual valor ele entrou para você, ok? Daí o vencimento da parcela, inclusive, quando que vence a parcela que você está pagando ali, e a data do pagamento dessa parcela, para que você tenha também esse controle se já foi pago ou se você está devendo ainda alguma entrada de produtos, ok? E você tem também o documento, ok?
E aqui em fornecedor, você seleciona qual é o fornecedor que você está entrando com aquela informação. Por exemplo, aqui em Padilha, tá? E aqui também você vai lá e informa os dados ali de vencimento, por exemplo, um do 7. E se eu não paguei, ele vai ficar assim. E se eu paguei, daí eu coloco, digito a data em que foi feito esse pagamento, tá? Ok? E aqui no número do documento, o número da nota fiscal, ok? Perfeito? Para excluir a mesma coisa, Ctrl Shift espaço, ele vai selecionar a linha toda. Ctrl menos, você digita, tá? Você apaga. Ou simplesmente aperta, seleciona a linha e dá um delete, tá bom? Em fluxo de caixa, então ele fica assim. Essa é a nossa entrada de produtos no estoque. Em fluxo de caixa, você tem um fluxo de caixa completo dos dados, onde você tem o saldo inicial, né? Que você vai digitar o saldo inicial. E aqui você tem o total de saídas, total de entradas, total de saídas e o saldo atual do seu caixa, no momento 4.925, tá? Então é bastante fácil, basta você vir aqui e digitar quando você tem alguma entrada de estoque, tá? Ou saída. Você vai selecionar qual é o tipo de movimento, vai selecionar aqui o tipo, por exemplo, teve uma venda à vista no valor de R$50, e ele já vai vir aqui e vai adicionar para você automaticamente no teu saldo, aparecendo aqui em cima também, ok? E na descrição, caso você tenha, caso você tivesse. Para eu apagar, basta você vir aqui dar um delete ou um Ctrl menos, e ele vai apagar, inclusive, a linha que você está ali, ok? Caso você queira, pode clicar em última linha, ele já vem para a última linha para você fazer um novo lançamento, ok? Então tem o fluxo de caixa aqui de uma forma muito fácil, ok? Em saída de estoque, você tem saídas de estoque que não são vendas, ó, saídas de estoque exceto vendas. Por exemplo, teve um produto que foi danificado, foi extraviado. Então aqui você vai lançar para baixar ele do teu estoque atual, tá bom? Dizendo quanto que foi baixado e o valor, número do documento caso haja, e aqui a descrição do que aconteceu com aquele produto. Pode ser até uma doação ou alguma coisa do tipo, ok? Aqui em vendas, você tem também a mesma questão dos campos em amarelo, que são campos com fórmulas, e é o cadastro principal, onde você vai colocar então os campos ali com a data, com o código do cliente, e ele já vai puxar isso automaticamente para você, tá? Então, por exemplo, primeiro do 7, você vai digitar qual é o código do teu cliente, ele já vai puxar automaticamente para você. O código do produto que você está vendendo para ele, ele já vai puxar para ti automaticamente aqui, então, os dados dele, descrição, categoria e marca, também a caixa e o estoque atual. Você vai digitar, então, a quantidade que você vendeu para ele e vai botar o valor, o preço unitário que você vendeu aquele produto, ok? Ele já vai calcular para você ali. Se você deu algum tipo de desconto, você vai digitar aqui ou aqui. Se você deu, por exemplo, R$5 de desconto, você vai preencher aqui, ou se você também pode preencher percentualmente esse valor aqui, ok? O vencimento é se você tem um vencimento, por exemplo, vamos dizer que ele pagou à vista, então você vai preencher a data que ele pagou. Perceba que se você preencher com uma data anterior, ele vai aparecer como vencido para você. Por exemplo, esse cara está vencido porque não tem data de pagamento, não foi pago. Ele fica em vermelho para você já disparando, mostrando que está devendo. Se você colocar uma data, automaticamente ele vai dizer que então está pago e não vai aparecer ele para você. Mas senão ele vai aparecer dizendo que está devendo aquele cliente ali para você, ok? Vamos dizer que seja um dos 7. Documento, então qual é o número do documento de venda, caso você tenha algum, tá? Aqui o canal de venda é por onde que foi feita essa venda. Você tem aqui venda direta, Amazon, Americanas, aquelas que são no nosso cadastro, tá? Quem foi o vendedor, muito importante para pagamento de comissão e tudo mais. O quanto de comissão que ele ganhou naquilo ali, você digita, ok? Que pode variar. O rastreamento é caso você tenha algum rastreamento, você tenha enviado este produto. Se for rastreamento, você coloca o rastreamento, pode botar a data do envio, a data da entrega e ainda a observação, ok? Então basta preencher os campos ali, tá bom? Tanto aqui nós fizemos aqui um lançamento, nós já temos bastante lançamentos aqui, tá? Já temos essas informações todas aqui como exemplo, ok? Então a gente já pode olhar então inclusive os relatórios. Nos relatórios, você tem 8 relatórios aqui, onde você tem comissões, estoque, fluxo de caixa mensal, fluxo de caixa perda e ganho, vendas por canal, vendas por dia,
vendas por mês e vendas por produto, tá? Então, o relatório de comissões, por exemplo, quando você clica, ele já é atualizado automaticamente com os novos vendedores. Caso você tenha novos vendedores, ele já vai colocar para você. Ele está trazendo aqui nesse relatório o que nós temos para o período de junho de 2021. Se, por exemplo, eu quero mudar aqui para 1/5, né? No caso, mês 5, ele vai mudar então as metas e os valores das vendas e da comissão para o mês 5. Nós temos aqui o valor da venda, a comissão dele, de cada um deles, a meta que era e o quanto que ele atingiu daquela meta naquele mês, tá? Então, ele traz tudo isso automaticamente para você, um relatório pronto das comissões para cada um dos meses. Basta você vir aqui e digitar e ele já vai mostrar para você, inclusive aqueles que não bateram a meta, ok? Aqui em estoque, você tem então o relatório de movimentação, mostrando toda a movimentação de todos os produtos. Você tem o saldo anterior, a quantidade de entrada que você teve naquele mês, nesse caso não teve nenhuma entrada no mês de junho, né? Quantidade de vendas, a quantidade de outras saídas, a movimentação está negativa porque não teve entrada, entrada menos saída, né? Menos vendas, no caso saídas e entradas, o estoque mínimo e o quanto é o saldo do estoque atual, saldo atual, quanto você teve de entrada e quanto você teve de vendas e outras saídas em valores, ok? Caso você vai mudando aqui, ele automaticamente então vai mostrar as saídas e vendas que aconteceram em cada mês, tá? Por exemplo, no mês 1 de 2020, então nós temos a entrada dos produtos e aqui temos as saídas. Bastando você mudar aqui, ele automaticamente muda tudo aqui. Lembrando que essa lista de produtos já é automaticamente atualizada quando você clica aqui. Fluxo de caixa mensal, você tem o fluxo de caixa daquele ano, daquele mês, 2020, por exemplo, 2021. Ele vai trazer para você quanto que entrou e quanto saiu, quanto foi a tua perda e ganho, né? Caso tenha uma movimentação negativa, por exemplo, entrou menos do que saiu, claro que não quer dizer que o saldo ficou negativo, claro que não, porque ele tinha saldo de outro mês, mês anterior, mas tinha 6.866, mas baixou o saldo para 3.308 em março, ou seja, teve uma perda, ok? Nosso saldo atual, 4.925, o saldo de cada mês, o quanto foi perdido ou ganhado em cada mês, a saída e a entrada. Isso é uma análise muito rápida do teu fluxo de caixa mensal, também mostrando essa variação, tá? De um mês para o outro, quanto que ele aumentou ou diminuiu o saldo de um mês para o outro, ok? Principalmente. Fluxo de caixa, perda e ganho. Então aqui no fluxo de caixa, perda e ganho, você tem uma comparação do saldo dos meses e anos, dos meses do mês 2021 com 2020, para cada um dos meses, perda e ganho, quanto que você tem de entrada e saída para cada um dos meses, em entrada, quanto que entrou e quanto que saiu para esse mês, no momento que está 2021 ali, tá? Para cada um dos meses, por exemplo, só teve venda à vista, tá? E aqui nas saídas você tem, de acordo com a classificação, quanto que você gastou por cada uma das classificações, água, luz, aluguel, comissão, fornecedor, internet, luz, serviço. Caso você tivesse mais saídas, mais tipos de saída, mais tipos de entrada, ele automaticamente iria atualizar isso para você e deixar tudo certinho no teu relatório, tá? Quando você clicasse que ele já ia fazer isso para você, e para mudar, basta você digitar aqui o ano que você está analisando, ok? Em vendas por canal, ele vai trazer todos os canais que estão cadastrados e vai trazer as vendas, o valor bruto da venda, o valor com o desconto da venda, o valor líquido da venda, a quantidade de vendas que foram feitas, o ticket médio de cada uma das vendas e a participação, tá? Quando você muda aqui, ele vai trazer então de cada um dos meses que você está analisando e você vai conseguir enxergar como é que foi a distribuição dessas vendas para cada um dos canais. Essa análise para você inclusive criar suas estratégias, ok? Em venda por dia, você tem as vendas diárias para cada mês. Por exemplo, eu coloquei aqui um do 6, mas poderia, por exemplo, um do 5, um do 4, e ele vai mudando o mês ali para você, tá? E nesse mês, você tem aqui o dia, né, até o dia final, o valor bruto vendido no dia, o desconto, o valor líquido, a quantidade de vendas, o ticket médio diário, o ticket médio do mês, tá? De acordo com as vendas do mês, o acumulado, a meta e a diferença, ok? E aqui você tem de acordo com a meta, você tem a meta aqui e tem o quanto que ele atingiu da meta ali, ok? Ali, por exemplo, da meta,
Quando ele chegou em verde é porque ele atingiu ou alterou e passou. Aqui 75% das metas, acima de 75 fica em amarelo. O vermelho ele não atingiu ainda a meta. Ele vai mudando de acordo com os dias vão passando e claro, ele vai alcançando então essa meta de vendas ali. Perfeito? Certinho. Aqui em vendas por mês, nós temos então a quantidade, o valor de venda, valor bruto, desconto, valor líquido, quantidade de vendas, ticket médio, a meta e a diferença de valores, tá? E a diferença que você tem aqui entre o valor líquido e a meta, quanto que você atingiu, tá? E o percentual da meta que foi atingido. Quando você digita aqui o ano, você muda então os meses, que você tem continuam os mesmos, claro, e a análise está sendo feita para 2020. Quando você muda aqui, 2021, você está mudando agora a análise para 2021 e verificando, pode acompanhar pelo valor do mês, ok? Mês a mês, como é que está sendo as suas vendas. Venda por produto, ele vai mostrar uma análise de vendas por produto por mês. Basta você digitar aqui então o ano, 2020, por exemplo, ele vai mostrar o quanto foi vendido em cada mês de cada um desses produtos, e aqui você consegue então analisar qual é o produto que mais vende, qual é o produto que não vale a pena, mas você tem em estoque, que ele parou de ser vendido, né? Ou não vendeu nenhum, nunca vendeu, certo? Então você consegue analisar isso de uma forma muito prática, lembrando que isso é tudo atualizado automaticamente quando você clica aqui, ok? Além disso, você tem também os dashboards. Nos dashboards você tem o dashboard de vendas, que vamos dizer que seja o principal, né? Você tem aqui o faturamento, o ticket médio, a quantidade, a comissão. Você tem a comparação com o ano anterior até aquele dia, tá? Então ele está comparando com o valor até aquele dia, por exemplo, estamos em junho, então ele está comparando com o ano anterior até o mês de junho, certo? Ele não está comparando com o ano todo. E por isso você tem uma análise completa do teu faturamento, comparando então se houve um crescimento com relação ao ano anterior, tá? O famoso YTD, tá? Então a gente consegue comparar esses valores. Mesma coisa que nós temos o ticket médio, então está 62,26, o ano anterior é 96,77, tá? Aqui você tem a quantidade também, 10.139, ano anterior 2.212, a comissão 73.985 e aqui o ano anterior 74.279, tá? Claro que daí o crescimento ele vai de acordo com a quantidade que você tem ali, né? Não for passa de 1%, ele nem mostra. Quando você coloca aqui, você pode comparar também os meses, por exemplo, eu estou olhando aqui 2021, então a tendência de vendas está aparecendo aqui. Nós temos aqui a quantidade de vendas, certo? O maior valor, o maior mês de vendas, e aqui os valores que você teve para cada um dos meses, ok? Quando a gente muda aqui, você pode filtrar esses dados automaticamente pela tabela aqui de dados. A comparação de vendas está comparando esse ano com o ano anterior, tá? Aqui com relação a valores. Você nota então este ano em azul, ano anterior em vermelho, então mostrando os dados aqui para você, tá? Para poder comparar os meses. Nos top canais de vendas, ele está mostrando qual o canal de vendas que mais vendeu. Isso eu estou comparando, claro, com esse filtro, tá? Aqui, top 5 marcas, as marcas que mais venderam em valores. E o top clientes também mostrando quais são os clientes que mais compraram, ok? Vamos mudar para 2020. Você percebe que esse gráfico, esses de baixo mudaram. Esse aqui, claro, que ele vai continuar mostrando esse ano atual. E esses aqui também mostram sempre da situação atual, ok? Então, o mês de maio foi o que mais vendeu em 2020. 2021 foi o mês de março. Você pode ainda filtrar, por exemplo, 2021 eu quero comparar somente esses últimos 2 meses. Então você pode comparar esses dados ali. Ou você pode olhar simplesmente um mês e ver como é que foi feita as vendas ou qual foi o mês que mais vendeu, né? Esses que foram os lançamentos que a gente fez agora há pouco. A gente pegar o mês de junho, você vai olhar então quanto que foi vendido no mês de junho, quais foram as marcas que mais venderam, e assim, à medida que você vai mexendo, ele vai mudando para você também essas informações, e você pode, como eu disse, comparar esse crescimento, bastando filtrar ele por aqui também, caso você não queira olhar todos os meses, ok? E se quiser, claro, você pode vir aqui e marcar todo, ele vai aparecer todos de todo o período, tá? Perfeito. Aqui em dashboard de fluxo de caixa, você tem também o dashboard do fluxo de caixa atual, tá? Então ele vai mostrar para você quanto entrou em cada mês, em verde, em vermelho a saída, o perder ganho, aqui você tem aqui em preto, não está marcado, vou clicar aqui para aparecer.
Então apareceu assim para você, perda e ganho, quanto que você ganhou e perdeu. E o teu saldo atual, ok? Mesma coisa, ele vai mostrando o saldo atual em roxo, aqui o perda e ganho em cinza e aparece aqui embaixo a tua barra. Aqui em classificações você tem o quanto que os top 10 entradas e top 10 saídas, ele vai mostrar desse jeito para você, inclusive com o total aqui, e permite que você faça também uma análise por filtro aqui, filtrando esses dados. Você pode vir aqui e analisar os meses que você quiser, de repente olhar somente um mês, pode fazer também sem problema nenhum, ele já vai mudar isso automaticamente para você, ok? Agora, se eu quiser, por exemplo, olhar apenas a entrada e saída, eu posso vir aqui desmarcar eles e eles vão parar de aparecer então no teu gráfico. Agora mostrando apenas quanto entrou e quanto saiu em cada mês no teu fluxo de caixa. Caso eu queira fazer uma outra análise, por exemplo, eu quero olhar só perda e ganho, você consegue também olhar quanto que você teve perda e ganho no teu fluxo de caixa, ok? Mesma coisa com o saldo atual, então você pode vir aqui e pode marcar somente aqueles que você quiser para poder fazer essa análise, ok? Marcando ali, ele vai mostrar tudo para você, mas você pode limpar e fazer do jeito que você quiser, ok? Em ferramentas, você tem ainda o cálculo de preço de vendas e tem o orçamento. No cálculo de preço de vendas você pode colocar, por exemplo, eu quero fazer o teste aqui, ou fazer o preço, né, para cada um dos canais de vendas. Isso é muito comum. Por exemplo, o Magazine Luiza ele tem uma comissão, o Mercado Livre tem outra comissão. Vamos dizer que você tenha custos diferentes para canais de vendas diferentes. Uma venda direta que você faça que não tenha vendedor é outro valor e por aí vai. Você pode fazer aqui simulações para colocar preços diferentes para canais de vendas diferentes, tá? Então por isso que existe esse cálculo de preço de produto, ou ainda você pode calcular vários produtos de uma vez só. Então é bastante fácil, você simplesmente vai preencher os campos que estão em amarelo, tá? Você vai simplesmente preencher os campos que estão em amarelo e no final ele vai te dar o preço do produto. Digamos que nós temos um produto de R$ 29,90, temos um frete de R$2, sei lá, R$ 2,50. Então ele já vai te dar aqui o total do custo que você teve com esse produto, para ele chegar para você. Aqui em impostos, você vai colocar então quanto que você vai pagar de impostos, ok? Digamos que seja 17%, o valor de taxa de cartão seja 1%, e você tem a comissão do vendedor aqui. Na comissão do vendedor, digamos que seja 5%. A margem que eu quero ganhar, que a nossa empresa quer ganhar nesse produto, seja 35%. Então ele colocou a margem e outros custos como 59%, e ele já fez para você o fator de divisão e colocou o preço final do teu produto, de 79,02, já incluindo então toda a margem, impostos e comissão e tudo mais que você tivesse aqui. Bastaria você colocar então nesses campos em amarelo aqui embaixo, ok? Então o teu preço final ficou como 79,02 para um produto que custou para você 32,40 para ele chegar para você, colocando daí, aplicando as margens, taxas e comissões, ok? E você pode preencher isso para todos eles, ok? Então, que você tiver, por exemplo, com vários tipos aqui diferentes, né, de marketplaces, basta você vir aqui colocar as mesmas informações para todos, mudando apenas o campo que você tem ali de comissão do vendedor, por exemplo, tá? Mudando para, digamos que o vendedor seja aquele marketplace. Em orçamento, esse orçamento aqui ele não grava na base de dados, ele é simplesmente para você ter um modelo de orçamento, porque muitas vezes a gente precisa de um orçamento para você mandar para o seu cliente, então ele já fica prontinho para você assim, tá bom? Você clicando ele em imprimir, ele já vem no formato. Inclusive, como eu disse lá no começo, a marca ele já vai vir com a tua marca certinho aqui em cima. Ele é bastante completo, como você pode notar ali. Tem razão social, telefone, contato, e-mail, a cidade, endereço completo, né? E os seus dados e condições que você preenche aqui embaixo nesses campos. E aqui embaixo você tem então os produtos que você tem colocado, né? O frete e o desconto. Tudo prontinho para você. Clicando em imprimir, ele vai imprimir direto. Clicando em exportar PDF, ele vai exportar esse em PDF para você, então. Você clicando, já gerou ele para você, com o nome, então, do orçamento, o número do orçamento, e o código ali, o nome da descrição da pessoa, ok? Quando você clica em novo aqui, ele vai limpar para você todos os dados do orçamento, ok? Concluído. Ele vai limpar e vai passar para o próximo, ok? E daí aqui basta você vir aqui preencher com os dados que você quiser,
substituindo e colocando quais são os produtos que você queira, ok? Quando eu clicar em incluir produto, ele vai aparecer para você a lista, onde você pode selecionar o produto aqui diretamente e clicar em adicionar, tá? Clicar em adicionar e vai adicionar lá embaixo. Ou você pode vir aqui e colocar o código do produto, né? E dizer qual é o preço que você está querendo colocar naquele produto. Um desse, dois desses, três desses, né? Daí, de acordo com a tua tabela de preços, você vai colocar aqui, então, e ele vai calcular para você o total. Pode tirar o frete, pode tirar o desconto e colocar aqui tem o valor total, tá bom? Daí você preenche aqui os seus dados com a razão social, contato do cliente, e-mail, tudo mais. E que os seus dados de endereço de entrega em termos e condições de acordo com a sua necessidade. Então você vai lá e simplesmente preenche e ele já vai vir prontinho para você passar para o próximo, tá? A data de emissão ela já também vem automática para você, então fica prontinho para você dessa forma, ok? Ao longo desse vídeo você conheceu a nossa planilha de vendas e estoque, uma planilha bastante completa, como você pode notar, com cadastros, lançamentos, relatórios, fluxo de caixa, dashboards e ainda ferramentas para orçamento e precificação dos seus produtos. Tudo isso numa única ferramenta, que você vai pagar apenas uma vez e você vai receber 2 licenças para uso em até 2 computadores. Então essa licença fica ligada no seu computador, caso você precise também pode solicitar o reset para instalar em outro computador, quiser trocar de computador sem problema nenhum, só solicitar. E ela não tem mensalidade, não tem anualidade, pode adquirir com toda a segurança na nossa loja, pagando com cartão, com um boleto, tá? Com Pix, tudo parcelado ali embaixo, tá? Pix em breve. Então você pode adquirir aqui embaixo e também emitimos nota fiscal. Ao final da sua compra é solicitado os dados e a gente emite a nota fiscal também, tá? Então toda a segurança você recebe ali por e-mail imediatamente após a sua compra, já com as 2 chaves, ok? O link para comprar está aqui embaixo e você recebe essa planilha agora mesmo, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo.